Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu tô vindo aqui não porque eu quero, não porque eu tô fazendo questão, não tô vindo aqui dar resposta política pra ninguém, tô vindo aqui dar um recado do Senhor pra Igreja do Brasil. Um dia antes, na semana antes das eleições do primeiro turno, o Senhor tinha dito pra mim que o PT ganharia. Um dia antes da eleição da votação do primeiro turno, o Senhor falou pra mim que o PT ganharia. E eu tava com muito temor. Eu não votei no PT, não concordo com o PT, não queria que o PT ganhasse. Mas o Senhor tinha me dito isso. E depois do primeiro turno foi convocado jejuns, diversos jejuns. Eu comecei a fazer alguns. Eu já estava jejuando antes por inspiração do Senhor. Depois eu comecei a fazer um convocado pela missionária Raquel Lima. A pastora Thalita Pereira também começou convocou um. E logo depois eu entrei no de 21 dias da Valnice Milhomes. E acho que foi dia 9 de outubro. Não lembro se eu estava no primeiro ou no segundo dia de jejum. Eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor. E o Senhor falou comigo, já está decidido. Eu já decidi que o PT vai vencer. Não porque o Senhor está do lado do PT, mas ele falou, eu já decidi porque isso já estava marcado na minha agenda para a igreja brasileira. Essa foi a palavra de Deus a mim. O Senhor falou comigo em Isaías 9, em Isaías 10, em Isaías 11, e eu comentei em um áudio que eu gravei para alguns amigos íntimos e alguns grupos que eu participo, que desde o 8 ele estava falando. Nessas passagens, o Senhor decide que vai deixar a perseguição chegar até seu povo, que vai deixar os açoites chegarem até o seu povo. Mas o Senhor espera do seu povo amadurecimento. A gente sabe que existem inúmeras promessas de avivamento para o Brasil, mas o avivamento não acontece em um povo acomodado. O avivamento não acontece em um povo que cresce muito, mas não amadurece muito. A Igreja do Brasil cresceu muito, a igreja com I minúsculo. O conjunto de pessoas que se dizem cristãs cresceu muito, mas a igreja não amadureceu. E Deus tem propósitos e planos de amadurecimento para o seu povo sempre. Deus nunca quer que a gente fique com mentalidade de escravidão. Ele sempre quer que a gente seja liberto através do conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Então ele já viu aqueles que são maduros. Ele já viu aqueles que ainda não estão maduros, mas que vão amadurecer. E ele já viu aqueles que estão de brincadeira no meio do seu povo, querendo levar Jesus como um simples momento e não como um propósito de vida. Viver com Deus não é brincadeira e o avivamento não acontece no meio da mistura de um povo. E é quando o trigo amadurece que ele se diferencia do joio. E a gente ainda tem muita mistura de joio e de trigo, aquela palha que parece trigo no meio da igreja, porque o trigo não amadurece. E o Senhor já tem determinado o amadurecimento para a igreja do Brasil. Não era da vontade do Senhor que a igreja do Brasil passasse por momentos difíceis que virão. Não necessariamente a princípio, não necessariamente logo de cara aos nossos olhos, mas o Senhor já me mostrou que virão tempos difíceis para a terra do Brasil por causa da falta de amadurecimento da igreja do Brasil. E Deus tem determinado esse amadurecimento para a igreja. As promessas se cumprirão. O avivamento se cumprirá no meio de um povo maduro em Deus. E já que o povo escolheu não amadurecer, Deus tem os seus meios de fazer com que o povo amadureça. Então não haverá mais meio termo na igreja. E isso é uma bênção para a igreja. É um tempo difícil, mas é uma bênção para a igreja. Porque a Bíblia diz que aos mortos o Senhor vomita. Ou você vai se revelar totalmente da parte do Senhor, ou você vai se revelar totalmente inimigo de Deus. Porque na Bíblia não há meio termo, não há como concordar metade com o Senhor. Ou você se submete inteiramente a Ele, ou você é inimigo dele. Não existe gente indiferente ao Senhor. A sua indiferença já é uma resposta a Deus. Ou você se torna amigo de Deus e vem para
saia do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, para o reino do seu Filho, ou então você se decide de uma vez por todas a sair do meio do povo de Deus e se contaminar ainda mais, se sujar ainda mais e viver de acordo com seus próprios interesses, com a sua própria sabedoria, com o seu próprio engano do seu coração. Mas o Senhor não tolerará mais desculpas, nem falta de amadurecimento e nem mistura para o povo do Brasil. Essa aqui é uma mensagem para toda a igreja do Brasil, que é uma igreja santa, uma igreja com I maiúsculo. A noiva, continuem se santificando mais. E ao resto do povo, ainda há tempo de amadurecimento. Se santifiquem hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Se santifiquem hoje, para que a destruição que está planejada da parte do Senhor para os seus inimigos não caia sobre vocês. Deus tem desejo de salvar a todos, mas ele entrega o homem à obstinação do seu próprio coração. Eu estou vindo aqui como profeta do Senhor, como profetisa do Senhor, com muito temor no meu coração. Não é porque eu quero, não estou a fim de discutir política com ninguém. Nunca fiquei discutindo sobre um candidato ou outro candidato. Falo sobre uma visão de liberdade, de amadurecimento e uma visão de escravidão, de engano. Lembrem, o inimigo é astuto, ele não vem de cara fazendo o que é da vontade dele fazer, mas o Senhor o autorizou por um tempo, porque ele está tratando a igreja do Brasil. O avivamento vai chegar, a promessa vai se cumprir, porque tem um povo santo buscando santidade. E Deus está chamando a igreja do Brasil à santidade através do sentimento de luto. Que nós possamos estar de luto diante do Senhor pela vergonha da igreja no Brasil. Eu estou falando daqueles que se dizem igreja, porque existe um povo que clama e que mergulha, que busca diante do Senhor a sua santidade. Existe fogo da parte do céu para descer sobre as nações e é necessário que a igreja passe por esse momento de prensa para que seja extraída dela a unção nova, a unção sem mistura, o óleo puro da parte do Senhor, para que ela seja preservada do fogo que virá da parte de Deus aos seus inimigos. Deus ainda está no trono, Deus ainda está no controle, e tudo isso é permissão do Senhor. E o que mais me dá temor para a agenda da igreja do Brasil. O povo que decidiu ficar contra o Senhor, a esses ele já entregou as suas próprias paixões. Deus está tratando a igreja do Brasil. Então que a gente pare de levar uma vida de evangelho raso, de levar Deus na brincadeira, que a gente mergulhe e conheça o Senhor e que faça o nome dele santificado na terra e no céu, como filhos amados de Deus que somos. Que a nossa identidade de uma vez por todas seja manifesta como filhos maduros e não filhos que brincam, porque em breve o Senhor virá e ele reinará com justiça sobre todas as nações. Mas há promessas para o Brasil e o Senhor há de cumprir as promessas dele, independente do caminho que o povo escolha para seguir. O Senhor há de cumprir as suas promessas para o Brasil. Eu estou aqui como cidadã, mas principalmente como profetisa do Senhor, dizendo: igreja, acorda, desperta, porque somente aqueles que estão na rocha inabalável não serão abalados pelos tempos que virão. Não vai mais existir momento para mornidão. Não vai mais existir oportunidade para mornidão. Aqueles que não tiverem discernimento espiritual serão levados para o lado das trevas. Aqueles que não tiverem discernimento espiritual ficarão no meio do caminho por falta de amadurecimento. O avivamento para o Brasil vem através da palavra e de um espírito de súplicas e orações.
diante do altar do Senhor, que a igreja entre em luto, porque por muito tempo tratou Jesus como morto, e ele não está morto, ele é vivo, ele é a própria vida. A igreja precisa parar de achar que a via dolorosa terminou na cruz, na crucificação de Jesus. A via dolorosa terminou 3 dias depois, com a ressurreição do Todo-Poderoso, daquele que era, que é e que há de vir, daquele que reina soberano sobre toda a terra, céu e debaixo da terra. É assim que a história termina. Não baixemos a nossa cabeça para um sentimento de tristeza mundano, mas que esse sentimento traga aos nossos corações arrependimento diante do Senhor e desejo, fome e sede por santidade, porque as coisas não acontecem segundo o nosso querer. Deus não faz as coisas do nosso modo, Deus faz as coisas do modo dele. Esse é um tempo de cura para a igreja do Brasil. Esse é um tempo de cura para a igreja do Brasil. Eu vou repetir mais uma vez. Esse é um tempo de cura para a igreja do Brasil, mas só permanecerão aqueles que de fato mergulharem no Senhor. Não haverá mais mistura, não haverá mais confusão, não haverá mais superficialidade, não haverá mais engano, não haverá mais ensino deturpado da palavra, não haverá mais falsas profecias, não haverá. E então o Senhor trará avivamento sobre um povo puro, santo, justo por causa do nome de Jesus, lavado no sangue de Jesus, um povo que aceitou ser espremido em santidade, espremido para alcançar a unção sem mistura. Eu trago essa palavra para que todos possam saber e deixar aqui registrado que o Senhor está convocando a igreja ao luto. Mas não é o luto porque perdemos, é o luto por causa do sentimento de tratarmos Jesus como se não estivesse vivo, como se não fosse o Todo-Poderoso que está sobre o trono, como se nós pudéssemos decidir as nossas vidas e o nosso destino, por não nos rendermos ao Senhor, por preferirmos ser adolescentes em vez de amadurecer no nome do Senhor. É esse o recado que o Senhor tem para a sua igreja. Essa é a resposta de Deus para a sua igreja nesse tempo. O Senhor me deu essa palavra no dia 9 de outubro e disse: não diga isso antes do resultado, mas quando você vê o resultado, então você libera isso como resposta à igreja. Resposta à igreja. Eu trago para vocês, igreja do Senhor, uma resposta do Senhor. É tempo de amadurecimento em santidade e não haverá mais oportunidade para mistura. Os que são serão revelados e os que não são também serão revelados, e Deus não permitirá mais mistura no meio do seu povo. E através dos remanescentes, através daqueles que não se prostraram para esse sistema, não se prostraram ao engano, não se prostraram a Satanás, para esses o Senhor trará livramento, guardará em todo o tempo no deserto, trará quebrantamento maior, espírito de intercessão e súplica, avivamento e glória da parte de Deus, porque o reino há de vir para a terra, o reino há de ser estabelecido sobre a terra do Brasil, mas o Senhor precisa limpar a casa. Eu estou falando isso há uns anos. Quem é da congregação onde eu frequentava sabe que eu venho dizendo que o Senhor tem um tempo de limpeza para a sua igreja. O Senhor tem um tempo de limpeza. Ele não permitirá mais as coisas debaixo do tapete. E glória a Deus por isso, porque aqueles que se santificam não têm medo do fogo de Deus. Aqueles que se santificam e foram purificados no fogo do Senhor, estão santificados, não têm medo da destruição pelo fogo de Deus. Para esses o Senhor tem um coração de pai. Para esses o Senhor tem um coração de paz, um futuro e uma esperança. E para os outros, eu digo à igreja, para os outros Deus trará juízo, Deus trará fogo.
fogo às nações. Mas não se espantem pelo que os seus olhos verão. Fiquem firmes no Senhor, porque Deus é o Deus soberano da sua igreja e Ele guarda o seu povo. E a raiz do Brasil é santa, porque o Senhor a santificou com o seu sangue. E o Brasil será totalmente restaurado por um povo que se chama pelo nome do Senhor. Mas precisamos de uma vez por todas definir no nosso meio quem é que se chama pelo nome do Senhor. Por muito tempo a igreja passou a mão por cima dos pecadores, passou a mão por cima daqueles que dizem que aceitaram a Jesus, mas querem viver uma vida segundo seus próprios desejos, segundo suas próprias concupiscências, da sua maneira. Ou você é ou você não é. E esse tempo é chegado para a igreja e eu louvo a Deus por isso. Que nós fiquemos firmes em oração, em comunhão com o Senhor e uns com os outros, e saibam, fazia parte da agenda de Deus para a igreja do Brasil. Não foi o PT que venceu, foi o Senhor que determinou que isso acontecesse. E assim como naquela cruz pareceu que Jesus foi vencido, assim como naquela cruz pareceu que o povo tinha ganhado a guerra, que o inimigo tinha triunfado, se lembrem que essa história continuou 3 dias depois com a ressurreição do Senhor. Eis que Jesus voltará em breve e a igreja que se chama pelo seu nome será glorificada junto com ele. Em nome de Jesus nós reinaremos com Cristo. Não abaixem a cabeça com espírito de desânimo, com tristeza que traz a vocês apatia e paralisia e sentimento de derrota, mas que traga ao coração da igreja um sentimento de arrependimento, de vida diante do Senhor, de esperança, porque nós temos uma saída e tudo isso foi feito por amor da igreja. Deus está amando a sua igreja ainda mais, nem que por isso ela tenha que passar pela cruz, nem que por isso ela tenha que ser moída, que tem que ter sua carne dilacerada, que tenha que ter suas feridas expostas, mas o Senhor glorificará a igreja com espírito de vida. A solução e a resposta do Brasil não está no governo do PT, a solução e a resposta do Brasil está na igreja. E quando quando reina densas trevas, qualquer luz passa a brilhar, qualquer ponto de luz é visto. Então que a sua luz brilhe mais ainda, que a sua pureza reine mais ainda, que a pureza de Cristo em você brilhe e se sobressaia ainda mais, porque é esse o plano do Senhor para a igreja. Já estava determinado por Ele, Ele me disse em oração, eu já decidi fazer isso. Então que nós possamos nos render à decisão do Senhor, não à decisão de homens, mas à decisão do Senhor. Quando o povo escolheu Barrabás, não era a vontade do povo, era a vontade do Senhor. Jesus disse a Pilatos, nenhum poder lhe seria dado, nenhuma autoridade lhe seria dada se não fosse vinda do alto do meu Pai. Não era o povo, não era Roma, não era ninguém que estava permitindo aquilo com Cristo, era o Senhor, era a vontade de Deus para o seu Filho, por amor de mim e de você. Que nós possamos entender isso. Deus faz as coisas da maneira dele, do jeito dele, à medida que a gente corresponde ao desejo do coração de Deus. Há um clamor no céu. Há um clamor no coração de Deus por santidade. Santidade ao Senhor. Não haverá mais mistura. Não se assuste se você vê a igreja diminuindo. Não se assuste se você vê o povo desistindo. Não se assuste, permaneça. Porque o Senhor trará grande avivamento sobre o povo que permanecer na rocha inabalável. E não achem que isso vai acontecer de cara. Não achem que logo de cara todos esses sinais acontecerão. Porque o inimigo deixa com que tudo faz com que tudo pareça calmo, para que ele venha com grande astúcia sobre a igreja. Porque no momento em que parece calmo, a igreja tende a baixar a guarda, mas aqueles que estão enxergando, segundo os olhos da fé, segundo a visão do reino, sabe que esse é um tempo de santidade ao Senhor. E quando eles
como a Bíblia diz, disserem paz e segurança, como disseram no início dessas eleições, que o povo podia esperar por uma eleição de paz e segurança no Brasil. A Bíblia diz que quando eles, não seu povo, disserem paz e segurança, é para que a gente espere que grande calamidade caia sobre eles da parte do Senhor. Então fiquemos atentos, continuemos em santificação constante todos os dias, para que nós estejamos prontos e amadurecidos para de uma vez por todas revelar a glória de Deus na terra, revelar o poder de Deus na terra, porque Deus tem poder para liberar sobre o povo do Brasil. Há uma unção nova sobre a igreja. A raiz do Brasil é santa e Deus não cortará o Brasil da eternidade. Deus tratará com a sua igreja e essa é a vontade de Deus para a igreja nesse tempo. Precisava ser assim? Não, mas se o povo não decide amadurecer, então Deus leva o seu povo ao amadurecimento. Fiquem com Deus, não cedam agora, permaneçam em Deus e que o sentimento de luto seja para o arrependimento e a mudança de mente e não para a apatia e nem a apostasia da nossa fé, que nós não larguemos a fé, porque essa é a pergunta que me faz ter grande temor da parte do Senhor. Quando o Filho do Homem voltar, por acaso haverá fé na terra? Que haja um povo cheio de fé na terra. Fé no reinado de Cristo, na santidade ao Senhor. Aqueles que se consagrem mais ainda, porque nós somos aqueles que impedem a mão do Senhor de destruir o Brasil. Nós somos aqueles que impedem a mão do Senhor de desistir do Brasil. Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor e eu não estou falando com todos que se dizem cristãos. Eu estou falando com aqueles que se consagrem a Deus, que se consagram a Deus. As trevas não venceram. Essa foi uma permissão do Senhor. E eu não estou falando de trevas, o povo que votou no PT. Eu estou falando do pensamento de anticristo, do espírito de anticristo que influencia o pensamento e a força dos homens, que buscam por poder de maneira contrária à palavra de Deus. Eu estou falando com esses. Não ache que eu estou falando que quem votou no PT é inimigo ou é treva. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que esses ainda estão cegos. E se o Senhor quiser, Deus pesca aqueles que são seus, porque nenhum deles se perderá. Aqueles que são do Senhor não serão perdidos. Jesus nunca perdeu nenhum daqueles que o Senhor deu a ele. Mas aqueles que já são filhos das trevas, inimigos de Deus, como a palavra diz, e nós não podemos amenizar as coisas. A esses o Senhor já entregou as suas próprias concupiscências. Então haverá fé na terra quando Jesus voltar, porque em breve ele vem. E eu e você precisamos estar santificados, porque é assim que o nome do Senhor será glorificado até aquele grande dia em que o rei se assentará sobre todas as nações e determinará de uma vez por todas a vontade de Deus e reinará essa terra com cetro de justiça. Fiquem em paz, recebam essas palavras. Se você ouviu até aqui, o Senhor abençoe você. Eu vou deixar aqui no meu Instagram registrado essas palavras. Que Deus abençoe vocês e que venha um espírito de arrependimento e de súplica diante do Senhor pela nossa nação. Que a igreja amadureça de uma vez por todas, para que a promessa do Senhor se cumpra, porque esse é o tempo. Não passará essa geração sem que se cumpra a palavra do Senhor sobre nós. Deus abençoe vocês. Um beijo a todos.